Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse um assassino de aluguel que recebeu um coração novo e decidiu não finalizar mais ninguém, o que você faria? Esse cara não espera que a sua vida vá mudar completamente depois de um transplante de coração. Começamos com um bandido fortão saindo da prisão, e vários presos ficam olhando a cena animados, e muitos seguram revistas com a foto dele estampada na capa, mostrando que o cara não é qualquer um. Ele é bastante famoso e ganha até cobertura da mídia no dia da sua libertação. Assim que pisa fora dali, ele é recebido por um capanga marcado com um rosto cheio de cicatrizes. O sujeito leva o fortão até uma mansão preparada especialmente pra ele. Quando chegam lá, o cicatriz mostra duas mulheres contratadas, só pra dar aquela recepção especial. Mas antes do cara aproveitar e tirar o atraso, o cicatriz avisa que em breve eles vão dar um jeito no antigo parceiro do fortão. Só que por enquanto, o caminho está livre pra dar uma relaxada. Enquanto isso, em outro canto, o Bang se prepara pro ataque. Ele pega armas, se equipa e parte decidido pra missão. Sem enrolar, ele chega na casa do fortão e pega um capanga desprevenido. O homem cai, e o Bang pendura o corpo dele num lugar visível, como um recado pros outros que ainda estão lá dentro. Na sequência, ele invade o cômodo principal, onde os bandidos estão de boa, curtindo. O assassino de aluguel entra atirando sem parar, derrubando vários de uma vez. No fim, sobra só um, mas no meio da confusão, o cicatriz atira sem querer no próprio aliado, enquanto tentava se proteger. Já o Bang não perde tempo, vai direto no cicatriz e finaliza o cara sem cerimônia. Logo depois, o mercenário vai até o quarto e encontra as duas relaxadoras profissionais peladonas, mandando as mulheres irem embora. Em seguida, ele encontra o bandido escondido no banheiro, desesperado. O fortão tenta comprar a própria vida oferecendo dinheiro, mas não adianta. O Bang não tá nem aí, aponta e atira na cabeça dele. Mais tarde, numa loja de antiguidades, aparece um coroa chamado Morgan. O velho mostra as imagens do tiroteio pros capangas dele, elogiando a eficiência do Bang e dizendo que aquilo só podia ser obra de alguém com talento nato pra matar. E não demora muito até o próprio Bang aparecer na loja. O Morgan recebe ele com admiração, o elogia mais uma vez e até chama o mercenário pra comemorar. Mas o assassino de aluguel não quer conversa. Ele pega a grana pelo serviço, avisa que agora tá livre e vai embora. Na sequência, o Bang vai até uma daquelas casas modernas, cheias de quartos individuais, onde mulheres trabalham em transmissões online. E entre elas está a April fazendo uma transmissão adulta pros seus inscritos, que gostam de ver essas coisas na internet. Aí quando se reencontram, a alegria é visível. Ela larga tudo na mesma hora pra ir com ele, mesmo estando no meio de uma transmissão ao vivo. O chefe dela, o Simon, até tenta reclamar, dizendo que ela não pode abandonar o trabalho, mas a reação muda rapidinho quando vê o Bang. Ele percebe com quem tá lidando e solta só uma reclamação fraca, sem insistir. Depois disso, o mercenário e a April seguem juntos e vão curtir um momento só deles. O casal vai direto pra uma roda gigante, onde os dois finalmente têm a chance de dar aquela relaxada dentro de uma das cabines. De manhã, o Bang acorda na própria cama. No corpo dele tem um bilhete escrito "Me liga", junto com um beijo marcado na sua barriga, tudo feito com batom. Depois disso, ele começa o dia com exercícios, joga um pouco de videogame e passa um tempo marolando na cozinha luxuosa da mansão. E aqui fica uma dúvida: se ele tinha uma mansão dessas, por que escolheu relaxar numa roda gigante? Era como se não tivesse nenhum lugar melhor. E pelo jeito, não foi a primeira vez que ele levou a April pra lá, já que o atendente do parque reconheceu os dois e até deixa eles passarem na frente de todo mundo, chamando o casal de clientes favoritos. Mas enfim, logo o Morgan aparece ali acompanhado de alguns capangas, entre eles o seu filho Johnny e o DJ, um dos homens de confiança que estava prestes a se casar e queria se aposentar para viver tranquilo numa casa de praia. O coroa então decide que todos têm que comemorar a ocasião e pede uma garrafa de champanhe, mas em vez de brindar, ele usa a garrafa para acertar a cabeça do DJ e em seguida finaliza o cara com um tiro. Para ele, ninguém naquele ramo tem o direito de se aposentar. O Morgan explica que não pode correr o risco de um dia o DJ, bêbado na casa de praia, acabar revelando os segredos da organização. Sem escolha, o Bang recebe a ordem de se livrar do corpo. Ele então usa ácido, dissolvendo completamente os restos do homem, sem deixar rastros. Mais tarde, o mercenário aparece num bar. Ele já está enchendo a cara quando uma loira que trabalha como garçonete no lugar se aproxima. O Bang só diz pra moça que em meia hora era pra ela aparecer na sua casa, e animada, a loira se afasta e volta a atender as outras mesas. Nesse momento, a tranquilidade acaba. Um sujeito usando uma boina entra de repente e dispara várias vezes contra o Bang antes de fugir correndo. O mercenário então cai no chão, gravemente ferido, e é levado às pressas pro hospital. Assim que chega, os médicos o colocam direto na sala de cirurgia, mas não demora muito pro Morgan chegar no hospital rodeado de capangas. Ele vai até a doutora Christine, a responsável pelo lugar, e solta uma ameaça. Ou ela salva a vida do Bang, ou ela mesma leva um tiro. Assustada, a médica não vê saída, então entra na sala de operação e assume a frente da cirurgia, lutando pra manter o cara vivo. No dia seguinte, o Bang acorda numa cama de hospital. A doutora Christine explica que foi ela quem cuidou dele, e revela que para sobreviver, o rapaz precisou de um transplante de coração. Por sorte, no mesmo momento em que ele chegou, o hospital recebeu um órgão disponível. O coração veio de um homem que sofreu um acidente de carro, enquanto levava a esposa pro hospital, onde ela daria à luz. O cara não resistiu,
mas a mulher e o bebê sobreviveram. É desse homem que o Bang recebeu o coração. Curioso, o mercenário pergunta o nome do doador, mas a Christine explica que essa informação é confidencial, e depois de dizer isso, ela o deixa sozinho. O Bang, por sua vez, não se conforma com a falta de informações e começa a investigar por conta própria. Logo ele descobre que a viúva do doador se chama Gwen Delaney e que ela está internada no quarto 462. O cara então manda flores pro quarto dela e ainda passa um tempo admirando o filho da jovem no berçário. Na mesma noite, o mercenário vai até o quarto da Gwen, que tá sonhando com o marido morto, o Daniel. Ela acorda assustada e vê o Bang parado ali, mas quando acende o abajur, num piscar de olhos, ele já desapareceu. 5 semanas depois, o assassino de aluguel recebe alta e o Morgan vai buscá-lo junto com alguns capangas e o filho Johnny. Mas antes de levarem o mercenário pra casa, o coroa faz uma parada na loja de antiguidades. Ele revela que preparou uma festa surpresa e mostra o presente, a cabeça do homem de boina, servida como se fosse um bolo de aniversário pro Bang. Nesse momento, entra um flash mostrando o bandido fortão conversando com o homem de boina. Ele se mostra grato por algo e promete que enquanto estivesse vivo, cuidaria tanto do capanga quanto da família dele. Mas não fica claro de quem é essa lembrança, já que o Bang não estava presente naquela cena. De volta ao presente, o Morgan entrega um taco de beisebol pro Bang, esperando que ele finalize a cabeça do inimigo, mas o mercenário recusa, dizendo que está cansado e só queria ir pra casa. O velho então passa o bastão pro Chad, que desconta toda a fúria, espancando a cabeça sem pensar 2 vezes. Em seguida, o Morgan mostra a foto de um novo alvo e avisa que quer o assassino de aluguel de volta ao trabalho. Claro, a preocupação dele com o Bang não era porque gostava dele, mas sim porque tinha medo de perder o seu principal matador. Depois, o Morgan manda o capanga Momo levá-lo de volta pra casa. Durante o trajeto, o Momo comenta que o Bang parece cansado e oferece buscar algo pra comer. O mercenário então agradece e entra em casa. Dentro da mansão, o Bang encontra um bilhete com o nome e o telefone da Gwen. Ele pensa em ligar, mas não tem coragem. Ao invés disso, telefona pro hospital e informa que vai pagar todas as despesas dela. No outro dia, a Gwen se surpreende ao saber que a conta dela foi quitada. O médico deseja sorte a ela e pede que a moça aproveite a vida com o seu bebê. Enquanto isso, o Bang ignora várias ligações e mensagens do Johnny, até que finalmente decide ir até a casa do Morgan para dar seguimento nos seus trabalhos. O velho então o recebe oferecendo bebida e cigarros, mas o mercenário recusa, dizendo que parou com tudo. Percebendo que o Bang anda abatido, o coroa afirma que trabalho é o melhor remédio e deixa claro que quer o mercenário de volta em ação o quanto antes. Ele também diz que o cara tem um dom e que se não usar, acabaria se destruindo por dentro. Então o velho entrega a nova missão pro jovem, que deveria ser concluída naquela mesma noite. De volta à sua mansão, o Bang pega algumas armas, separa algum dinheiro e se esconde no banco de trás do carro da vítima. Assim que o alvo entra, ele dispara na cabeça dele sem hesitar. Mais tarde, o Morgan assiste as imagens do assassinato direto do monitor da loja de antiguidades. Satisfeito, ele entrega um envelope com dinheiro pro mercenário, dizendo que não havia motivo para preocupação e achou que o Bang tinha mudado à toa. O assassino de aluguel então pega a grana e comenta que tem um encontro e tinha que sair dali logo. O coroa, por outro lado, lembra que ele deve estar de volta até quinta-feira. Aí, ao sair da loja, o Bang cruza com um casal que procura algo. Ele pergunta se os caras precisam de ajuda e os dois explicam que estão atrás de um piano pro seu novo apartamento. O mercenário então chama o Louis para ajudar o casal a encontrar o instrumento. E aqui provavelmente o filme tentou mostrar que o Bang tinha virado uma pessoa que ajuda os outros, mas isso foi feito de uma forma bem tosca na minha opinião. Depois disso, o mercenário vai se encontrar com um homem e compra dele o Mall Venezia, um shopping antigo que já teve dias de glória, mas agora está abandonado, cheio de lojas vazias e corredores esquecidos. Em seguida, o Bang volta para sua mansão e encontra a April o esperando na porta. Ela explica que tentou entrar, mas não conseguiu, porque o cara havia trocado as fechaduras e a chave dela não funcionava mais. A moça também conta que pediu folga no trabalho só pra ficar com ele, mas o mercenário tinha sumido, e por isso ela poderia estar ganhando dinheiro em vez de perder tempo ali. Só que o Bang já não demonstra interesse nenhum nela. Ele pega o pagamento que recebeu do Morgan e entrega nas mãos da April, dizendo pra moça ir embora. Irritada, ela começa a gritar que não entende o que aconteceu com ele depois do hospital, porque a cabeça do rapaz claramente não anda bem. Naquela noite, sozinho, o Bang olha de novo pro bilhete com o número da Gwen. Ele pensa se deve ligar, mas acaba desistindo. No dia seguinte, ele segue até a casa da viúva e a vê saindo junto com o filho. Discretamente, o cara os acompanha até o mercado. Lá dentro, ele finge estar fazendo compras e provoca um encontro casual. Então se apresenta pelo primeiro nome, William, e revela que recebeu o coração do marido dela. A Gwen fica mexida ao ouvir isso. Ela agradece por ele ter pago a conta do hospital, e o Bang responde que aquilo era o mínimo que podia fazer. A mulher, tocada pelo gesto, o convida para dar uma volta no parque. Durante a caminhada, a Gwen conta que agora são só ela e o bebê, o pequeno Sam, e admite que não tem dinheiro suficiente para contratar ajuda. Curiosa, ela pergunta o que o Bang faz da vida, e ele mente dizendo que trabalha com antiguidades. Ela estranha, porque o jeito dele não combina nada com essa profissão. E o mercenário disfarça, diz que não gosta muito do que faz e que
está pensando em mudar. Então a Gwen pergunta por que ele precisou de um transplante de coração, e o cara mente mais uma vez, dizendo que nasceu com problemas cardíacos. Na despedida, a Gwen comenta que o filho tem os olhos do pai, mas lembra que agora, o Bang carrega a melhor parte dele, o coração, e pede para que o mercenário cuide bem desse presente. Dali, o Bang vai até a casa de relaxamento para entregar as coisas da April, que leva dentro de um saco de lixo, e ela fica bolada. Inicialmente, a mulher reclama e tenta passar um pano e dizer que eles podiam se acertar, mas o cara recusa a oferta, e a relaxadora então fala que ele já ia tarde. Claramente ela tava com dor de cotovelo, porque foi rejeitada, e agora tá falando isso para tentar sair por cima. No outro dia, o mercenário vai até o Morgan em busca de trabalho. O velho mostra o próximo alvo, um homem conhecido como o Contador. O Bang aceita sem questionar, mas o coroa percebe que algo está estranho no comportamento dele. Mesmo em dúvida, o Bang cumpre a missão. Ele finaliza o Contador, tira uma foto do corpo e entrega como prova. Depois disso, continua aceitando serviço atrás de serviço, realizando os trabalhos sujos do Morgan sem reclamar. Enquanto isso, a vida do Johnny começa a desmoronar. Desconfiado de que a namorada o trai, ele arma uma vigilância escondida e flagra o Momo saindo da casa dela. Tomado pela raiva, o Johnny invade a casa e atira contra a namorada sem pensar duas vezes. Em seguida, ele corre chorando pro pai, contando o que aconteceu. O Morgan então fica furioso e decide que o Momo precisa ser eliminado, mesmo com Johnny pedindo para resolver o assunto pessoalmente. Sem escolha, o Bang é enviado para a missão. Ele encontra o Momo dentro de uma galeria de arte, cercado de quadros e esculturas. Sem hesitar, executa o homem e registra a cena com uma foto. Depois, entrega a imagem pro Morgan, confirmando mais o trabalho concluído. Numa tarde tranquila, o Bang vai passear com a Gwen e o pequeno Sam. Os três chegam até um lago e os dois adultos começam a jogar pedras na água. O mercenário mostra bastante habilidade nisso, fazendo a pedra quicar várias vezes na superfície da água, e conta que aprendeu aquilo ainda na época de escoteiro. Entre uma brincadeira e outra, eles também conversam sobre gostos pessoais. O Bang revela ser apaixonado por Van Gogh, e isso aproxima ainda mais os dois. No fim do passeio, a Gwen convida o mercenário para jantar macarrão na casa dela, e ele aceita. O que eles não percebem é que estão sendo seguidos. A April observa tudo de longe, registra tudo em fotos e guarda cada detalhe. Mais tarde, já no jantar, a Gwen pergunta se o Bang sente dor na cicatriz do peito. Ele então levanta a camisa sem motivo nenhum. Só posso pensar que ele queria mostrar o tanquinho pra moça. E a Gwen fica meio sem jeito com a situação. Daí o cara mostra a cicatriz no peito e responde que não doía nada. Enquanto isso, a April procura o Johnny. Ela mostra as fotos do passeio no parque e ainda revela que vasculhou os pertences do Bang e descobriu que ele comprou um lugar abandonado chamado Veneza. Quando ela fez isso? Porque o mercenário tinha trocado as fechaduras da mansão e mandado ela ralar. E se você fizer uma análise rápida, vai ver que ele comprou a Venésia no mesmo dia que colocou a relaxadora pra fora de casa. Então a mulher não teve tempo de descobrir essa informação. Mas vamos ignorar isso. Curioso, o Johnny vai até lá. Ele encontra o portão fechado com um cadeado, mas arromba a entrada e invade o local. Dentro do prédio escuro e silencioso, o mafioso dá de cara com várias pessoas escondidas, todas vítimas que o Bang deveria ter matado, inclusive o Momo. O Johnny então tira fotos imediatamente, mas acaba sendo percebido. O Momo logo corre atrás dele, só que não consegue alcançá-lo. Nervoso, o Japa liga pro Bang e avisa que agora eles têm problemas. Em casa, o Johnny mostra as fotos pro pai, furioso, já que nunca confiou totalmente no assassino de aluguel, e agora tinha provas de que o Morgan estava sendo enganado. Aí o Johnny pressiona o pai, dizendo que ele errou ao confiar e abrir as portas para esse homem. O Morgan, cansado, dá a bênção pro filho cuidar do problema à própria maneira, e pede desculpas por não ter ouvido ele. Nesse momento, fica claro que desde que saiu do hospital, o Bang não pretendia mais matar ninguém. Ele forjava as execuções, usando sangue de galinha e maquiagem improvisada, tirava fotos e entregava pro Morgan como prova dos trabalhos. Depois, escondia as supostas vítimas e suas famílias no shopping Venésia, protegendo todos em segredo. Numa noite de inverno, já perto do Natal, o Bang aparece de surpresa na casa da Gwen. Ele avisa que ela corre perigo e entrega um pacote com 50 mil em dinheiro, pedindo para que a moça fuja imediatamente. E o cara promete que vai arrumar mais grana depois, porém agora ela precisava ser rápida. A Gwen, assustada, sugere até procurar a polícia, mas o cara responde que isso não vai adiantar contra os inimigos que estão atrás dele. A mulher então mostra que havia comprado uma réplica de um Van Gogh para dar de presente para ele, e admite que já sabia, pois o Bang nunca foi um vendedor de antiguidades. Mesmo assim, ela aceita o conselho dele e decide fugir com o filho. Antes de sair, pergunta o que ele vai fazer com os homens que o caçam, mas o mercenário não responde. O homem apenas se despede em silêncio e desaparece na noite. Já de volta à sua mansão, o mercenário começa a se preparar. Ele se equipa com armas e proteção, enquanto do lado de fora, vários homens armados chegam em peso, cercando o lugar com a missão de capturá-lo. Pouco depois, os invasores arrombam a entrada e tomam conta da casa. O Bang percebe a movimentação e ativa imediatamente o sistema de segurança. Logo um gás atordoante toma conta de todos os cômodos, derrubando os inimigos aos poucos. Protegido por uma máscara, o mercenário segue avançando de forma calma e metódica, disparando
disparando com sua pistola e derrubando um por um, até sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecendo, e ele só tivesse indo para um passeio noturno. Em seguida, o Bang vai até o hospital e, sem hesitar, rouba um helicóptero, porque todos os assassinos de aluguel que se preze sabem pilotar helicópteros. Com isso, ele voa direto até o shopping Venezia, onde reúne todos que estavam escondidos lá dentro. O aviso é direto, o perigo chegou. Os refugiados correm para se esconder, enquanto o Bang se arma com uma bazuca e organiza a defesa do local junto com os outros homens. O ataque logo começa. Os invasores chegam com força, mas encontram resistência pesada. Explosões e tiros ecoam pelos corredores abandonados do shopping a céu aberto, gerando enormes prejuízos para o lado inimigo. Do outro lado da cidade, o Morgan acompanha tudo pelas câmeras de segurança do local, observando cada detalhe do confronto, porque magicamente ele tinha acesso às câmeras de segurança. A batalha logo se intensifica, e o Bang e os aliados conseguem segurar o avanço com eficiência. Irritado, o Johnny aumenta a recompensa e promete dobrar o pagamento para quem conseguir capturar o mercenário. Ele também ordena que os capangas se dividam em 2 grupos, mandando parte deles atacar pelos fundos. É aí que o Bang entra em ação com mais estratégia. Ele elimina silenciosamente um dos inimigos, depois usa uma faca para neutralizar outro. Enquanto isso, um grupo cai direto numa armadilha planejada, e o Momo, posicionado à distância com uma sniper, consegue acertar um dos homens que estavam lado a lado com o próprio Johnny. E por que ele não atirou no Johnny e encerrou de vez a invasão? Nunca saberemos. O que se sabe é que o disparo do Momo revela a sua localização e os vilões enchem ele de tiros, obrigando o cara a recuar. A luta segue intensa, com fogo cruzado, emboscadas e armamentos pesados, transformando o Venezia em um verdadeiro campo de guerra. Mais à frente, 2 capangas descarregam os fuzis contra a parede atrás da qual o Bang está escondido. As balas atravessam tudo, mas não atingem nada. Quando as armas deles ficam sem munição, o mercenário aproveita a brecha, sai do esconderijo, dispara apenas 2 tiros precisos e derruba os 2 caras no chão. Enquanto isso, o Morgan incentiva o filho, dizendo que não importa como, o Bang precisa morrer. O velho deixa claro que está disposto a ir até o fim. Num salão próximo, outro aliado abre fogo contra os vilões, chamando a atenção deles. Nesse momento, o Momo aparece pelo teto e elimina vários inimigos pelas costas. Já o Bang segue avançando, derrubando capangas um após o outro. Quando seu fuzil fica sem munição, ele troca para pistola e continua o massacre, eliminando mais alguns. Logo chega a hora do confronto direto. O Bang fica frente a frente com o Johnny, e mesmo cercado por 5 homens atirando de fuzil, o mercenário se protege atrás de uma pilastra fina, que deveria ser incapaz de aguentar tanto fogo. Mas por sorte ou roteiro, as balas passam sem atingi-lo, e ele sobrevive ileso. Com a chegada do Momo e dos outros aliados, a situação se inverte. Eles avançam juntos e acabam eliminando todos os inimigos restantes. O único que sobra é o Johnny, que tenta escapar correndo em direção às famílias escondidas no Veneza. No entanto, ele é atingido na perna e, desesperado, dispara um tiro às cegas e acerta o ombro do Bang. Ferido, o mercenário não recua. Ele ordena que o Johnny se despeça do próprio pai que tá assistindo a tudo, e em seguida, dá o tiro final. Pouco depois, o Morgan entra em contato, revelando que está com a Gwen e o bebê em suas mãos. Ele desafia o Bang a ir resgatá-los, e assim que desliga, fica claro que quem entregou a mulher e a criança foi a April, que planejava acabar pessoalmente com a Gwen. Na manhã seguinte, o Bang, o Momo e alguns aliados invadem a mansão do Morgan. O confronto explode por todos os lados, e o Momo e o Chad trocam tiros até ficarem sem balas, e a luta passa a ser corpo a corpo. Os dois então trocam alguns golpes violentos, até que o Momo leva a melhor, lançando o Chad do segundo andar. Enquanto isso, o Bang encontra o bebê Sam, e acaba se distraindo, e a April aproveita a oportunidade para atacar ele pelas costas. O mercenário então reage rápido, a domina e a derruba. A mulher implora pela vida, e surpreendentemente, o cara decide poupá-la. A seguir, o Morgan aparece acreditando que ainda tem vantagem, mas antes que consiga agir, o Bang atira sem hesitar e coloca um ponto final em toda a disputa. A Gwen logo é libertada de dentro de um carro onde estava presa, e desesperada, ela corre procurando pelo filho. É quando o Bang surge em seguida, carregando o bebê nos braços, entregando-o em segurança. E encerramos com a história avançando 3 anos. Agora vemos o Bang e o pequeno Sam brincando juntos na beira da praia. Enquanto isso, a Gwen trabalha em um restaurante à beira-mar, servindo mesas. Não fica claro se ela e o Bang estão juntos como família, ou se seguem apenas caminhos paralelos, e nem se o restaurante é deles. O que se sabe é que o mercenário, depois de tanta violência, encontra um momento de paz ao lado da criança. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Bang? Me contem nos comentários, e se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.